Gini Martinelli, de Guaporé, Rio Grande do Sul. O meu pai, ele trabalhava no Curtume, de Guaporé. Ele trabalhou anos. E a minha mãe sempre foi do lar de casa, na comunidade ali da linha 20 de setembro. E lá eu casei, e de lá eu tive a Marciane e o Fabiano, porque a Luciane morava daí junto com a minha sogra. Jaime, Michele, desde que me senti como vivente, sempre negociei madeira, de soja, milho, arroz. Fui comprar 2 caminhões Chevrolet. Fui comprar depois do Mercedes, na região do sul, onde é que morava, todo produto agrícola que eles plantavam lá. A gente vendia de tudo, açúcar, erva, arroz, porque naquela época era tudo aquilo. Daí eu tinha bar, daí eu vendia cerveja, como é que eu vou falar, cachaça. Assim a gente vendia em traguinhos e coisa. Os irmãos do Jaime se reuniram, não sei o motivo deles, porque era um lugar de muita madeira naquela época. E eles resolveram formar uma sociedade, 4 irmãos, e montaram essa serraria. E que hoje continua, um irmão do Jaime ainda continua. Nessa serraria, daí quem convidou o Jaime para cá na época foi um tal de Plínio Zen, para conhecer essas terras. E com isso veio, conheceu as terras, só que na época que conheceram as terras, eles nem foram até lá dentro. Falaram, as terras é por aqui, mais ou menos era aí, antes ali da São Luís. Disseram, foram olhar, né? E depois, quando eles resolveram que compraram, as terras eram bem mais lá para o fundo, para mais longe, né? Fiz 4 viagens de Fusca. Sempre tinha alguém da família, ou alguém conhecido. As terras aqui estavam quase todas cobertas de capim e madeira. Não tinha pedra, porque lá no sul o que mais incomoda é as pedras. Aqui dava para ver. Não tinha isso, os primeiros anos. A gente se convenceu que não viesse a isso, mas os isso vieram. Sempre teve. Quando não tinha algum buraco nas estradas, acabava trabalhando para tapar o buraco. Na época eu não vim com eles, era só os homens que vinham para cá. Porque aqui não tinha nada em Sorriso. Eles se hospedavam ali, eu acho que tinha no Hotel de Bona uns quartos. Tinha só um chapéu de palha no começo, que eles vinham, eles ficavam por ali. Que eles contam, né? Porque eu vi no 82 para 83, acho que a Cleide veio, 83 acho que foi. Porque eu vim morar no 85. Gostei, apesar, que nem eu disse, das dificuldades e coisa, eu gostei. Trabalhar, crescer na vida, ter mais condições. Era isso o sonho da gente na época. Eu já tinha 11 anos. A gente chegou no final de fevereiro, eu tinha completado 11 anos, dia 18 de fevereiro. Um mundo totalmente diferente, né? Até pela fase da idade de, 11 anos, você ainda está naquele aconchego da família, naquela coisa emocional. Uma família muito grande, a do meu pai lá, muitos tios e tias. E você vem para cá e se vê sozinha, né? Daí ficou uma família pequena, longe de tudo, sem comunicação. Muito difícil a mudança. O pai e a mãe iam para a fazenda
nessa época, tipo 12, 13 anos eu já tinha, iam para fazenda, que não tinha gente para contratar, era difícil, minha mãe ficava lá de caseira e nós 3 ficávamos, e eu, como sendo a mais velha, meio que comandava. O Fabiano, a Marciane, escola, limpava a casa, comida, e eles também cresceram nesse núcleo de se virar muito cedo, aprender a fazer tudo. E aí teve essa união entre nós 3, sim. Saindo cedo de manhã, voltando muito tarde, a mãe esperando ele com a comida italiana, às vezes de noite esquentava, fortaia, polenta. Ele chegava muito tarde. Que quando a gente ia para fazenda com o pai ou com a mãe, que a gente ia, que chovia, a gente já ficou atolado muitas vezes, às vezes perto da fazenda, assim, não lembro a dinâmica de quantos quilômetros, mas o pai dizia que era perto, ele atolava, né, com a caminhonete, e ele falava, vão, seguem a estrada para a gente chegar na fazenda e pedir ajuda. Lembro com a Lu, com o Fabiano, e a gente ia. E muitas vezes na volta também, chegava à noite e atolava, um ajudava o outro, né, quem estava passando. Que como eu era o mais pequeno, mais novo, então eu não senti toda essa dificuldade porque eu não consegui pegar todas as facilidades que a gente tinha lá no Rio Grande do Sul. Então foi o que menos sofri, foi o que mais me adaptei. E tipo assim, para mim isso aqui sempre foi tudo. Sempre, para mim sorriso sempre foi tudo. Minha primeira professora foi a Arlete Capelari. Foi uma professora incrível, uma pessoa assim, ó, com um coração que é difícil até de descrever. Uma paciência, tipo assim, eu não era fácil na escola. Não, nunca foi uma pessoa, acho que muito hiperativa, então, mas ela sabia me conduzir, tanto na matemática, no português, tudo, ela me ajudou muito. Eu tenho gratidão plena a Arlete. Quando a gente começou a arrumar pessoas para ficar na fazenda, para cozinhar lá, eu sempre fiquei na cidade daí. A gente só ia nos finais de semana, quando precisava ir, a gente ia. Que até daí os filhos também iam junto, né? Eu parei de estudar aos 14 anos e fui para a fazenda, ajudar ele. Porque não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários. A mãe lá ajudando, fazendo comida no que podia. A Luciane teve que voltar de Cuiabá porque não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu gosto daquilo lá, eu sou apaixonado por aquilo lá. E eu fui para a fazenda. Aí uma semana que eu estava lá, até inusitado, a mãe chegou para o pai e falou assim, o Fabiano não vai voltar a estudar? Daí ele falou, mas ele não está de férias? Aí a mãe falou, não, mas não é época de férias. Aí ele veio conversar comigo e falou, mas como que tu largou os estudos? Eu falei, pai, não vou mais estudar. Aí ele falou para mim, tem certeza disso? Eu falei, tenho certeza. A Maria Paula então nasceu, com 2 meses nós fomos morar na fazenda. Morei lá por 6 anos, tínhamos depois de um tempo uma kitnet na cidade, onde a gente vinha nos fins de semana que precisava, ou ficava na casa da Geni por muitas vezes, e assim foi passando o tempo, sabe? Passou muito rápido, veio a Ana Beatriz, a Maria Paula de pequenininha. Eu lembro dela sempre querer ficar com o pai na lavoura, desde sempre. Se ela não estava na lavoura, depois que ela cresceu um pouquinho mais, ela estava lá no curral, estava lá com os porcos, era impressionante como ela sempre foi conectada. E a Ana Beatriz, como uma boa irmã mais nova, o que a mais velha fazia, a mais nova fazia também, né? E a infância delas, elas cresceram na fazenda. E depois, todas as férias escolares, a gente passava lá. Então, elas viveram desde sempre a vida no campo, junto com o Fabiano, com a gente. Foi uma época muito bonita, uma época muito gostosa, porque a gente estava sempre juntos e elas aprenderam muito lá, muita coisa elas aprenderam.
que foi muito bom e eu acho que isso reverberou em mim. Eu sempre fui uma criança bem roceira mesmo, bem sem frescura, e eu acabei continuando assim e gostando disso. E eu sempre gostei muito de estar no meio dele, do meu pai, da mãe também, mas eu não podia ver um trem se mexendo. E eu vou indo para algum lugar, eu tava junto. Gostava de ficar aqui também, que aqui era a casa do vô, né? Esse escritório era a casa do vô. Então eu gostava de ficar aqui, eu era sarninha. Sinceramente, eu te falo, valeu a pena. E como valeu. Se hoje tenho a vida que eu tenho, graças ao passado. A força é um conjunto, né, que veio da família. Mas assim, foi um privilégio ver Sorriso crescer, sabe? Foi um privilégio ver as primeiras ruas de terra sendo abertas, o primeiro asfalto, as primeiras árvores serem plantadas. Eu tenho todas essas memórias. As primeiras praças a serem construídas, serem abertas. Foi um privilégio, numa época, em conhecer quase todo mundo que morava aqui. Eu cresci, né? E vivo até hoje. Para mim, ele é muito importante. Ele demonstra para nós uma trajetória de um crescimento muito grande, tanto financeiro como pessoal. Me sinto matogrossense, sorrisense mesmo não ter nascido aqui. Eu tenho orgulho de dizer, quando a gente viaja ou está em outros lugares, que eu sou daqui, moro em Sorriso. Ela representa a nossa união, né, por toda a nossa história, e a gente continua aqui, nós como família, né, os irmãos ou outras pessoas, o pai e a mãe, e a gente vê que não sente vontade de ir embora, né, de continuar trabalhando, né, e tendo algo nessa cidade, né. Eu acho que significa toda a construção dela, até porque se os meus pais não tivessem se encontrado aqui, se os meus avós não tivessem topado vir pra cá, e se os meus pais não tivessem por um acaso se topado aqui, eu não ia estar aqui hoje. Então, eu acho que significa toda a construção da minha família. Significa família, com certeza. Se eu não tivesse vindo para Sorriso, quem sabe o que ia ser aqui. Então, eu casei, tive minhas 2 filhas, criei elas aqui. Nossa história todinha deu continuidade aqui e é onde eu realmente me sinto feliz. Eu acho que eu não voltaria mais para minha cidade natal. Eu acho que eu não sairia daqui. Eu gosto muito, muito mesmo de morar em Sorriso. Lá no Cachorro Quente 12 Furos, a gente estava lá e o pai olhou para a BR, em frente tinha Copacel, e ele falou assim: eu vejo hoje Sorriso, mas meus olhos mentem para mim e dizem que isso aqui vai estar cheio de indústria, rodovia duplicada, igual a região dos Sinos em Porto Alegre, que não tem mais nem lugar para colocar uma perimetral. Ele falou desse jeito, essas foram as palavras dele. E a grande maioria deu risada dele. E falou: não, Jaime, da onde? Nós estamos no meio da floresta amazônica. Isso aqui nunca vai acontecer aqui. Aí alguns da família Dalmolin chegou perto dele e falou: não, Jaime, eu acho que você tem razão. Seu Inácio Chivinsky e o Nadir Sculotti. E eles olharam e falaram assim: eu acho que o Jaime, você tem razão. Mas a grande maioria, tinha mais de 20 pessoas ali, não acreditavam. E ele já via esse futuro. Com os olhos dele, ele olhando assim para o armazém da Copacel, ele olhou e falou, e hoje estamos aí. Não tem lugar nem para colocar mais uma perimetral na beira da rodovia. Eu falo que eu sou gaúcha, gosto muito das tradições e tudo, mas eu sou matogrossense, sorrisense, a minha vida é aqui. É tudo, se resume tudo aqui. A gente tem tudo, as pessoas mais importantes estão aqui. E igual te falou, e foi um privilégio ver tudo isso acontecer. Tudo isso é minha vida. Que nem eu falei antes, eu já
Eu já rodei por alguns lugares nesse Brasil. Quando eu administrava os caminhões, eu fui para a Amazônia, eu fui para o Acre, eu fui para o Nordeste e sempre pensando em achar um lugar igual meu pai achou em Sorriso. E a conclusão é assim, para mim, que eu tenho um olho um pouco apurado, porque eu comecei desde novo, eu até hoje eu não consegui achar um lugar melhor do que Sorriso.